Em 5 segundos, alerta geral. Alerta geral. Geral. O seu direito, a sua voz, o compromisso com a verdade, o programa que defende você. No ar, Alerta Geral. Alerta Geral. Olá, bom dia. 7 horas no Ceará. Estamos dando início ao Alerta Geral desta manhã de terça-feira, 19 de março de 2019. A temperatura prevista para esta terça-feira na capital cearense é de máxima de 29 graus e uma mínima que fica em torno dos 24 graus. E a partir de agora você confere os destaques do nosso programa. Estado do Ceará comemora nesta terça-feira o feriado em homenagem ao padroeiro São José. FUNSEMI prevê chuvas para hoje na Grande Fortaleza e no interior do estado. Neste momento, você que acompanha o Alerta Geral ao vivo em nossas redes sociais, a Camila Maciel está mostrando imagens lindas, por sinal, de muito sol em Fortaleza. Águas de março. Ceará tem 19 açudes sangrando e 20 estão próximos da capacidade máxima. Açude Grangeiro na região da Ibiapaba terá 50% do volume escoado com o novo sangradouro. 480 pessoas ainda permanecem em suas casas, apesar dos riscos. Investigações e focos de corrupção. Ex-senador e ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, vira réu em processo da Lava Jato. Sem prevenção, 6 em cada 10 brasileiros não investem em alternativas à Previdência Social para se aposentar. Governo Bolsonaro corre para apresentar nesta quarta-feira proposta de reforma previdenciária dos militares. E mais, regras mais duras. Decreto presidencial barra fichas sujas em cargos e funções comissionados do governo federal. Essas e outras informações você confere a partir de agora na edição de hoje do Alerta Geral. No Alerta Geral, o comentário de Luzenor de Oliveira. Usuários dos serviços públicos e particular de saúde enxergam cada vez mais na justiça o caminho para a reparação de danos e obtenção de tratamento quando as recomendações médicas são negadas. São pelo menos 800 mil ações na justiça nos anos de 2017 e 2018. Grande parte dos processos tem como alvo principal os planos de saúde. Usuários descontentes após a leitura dos contratos veem direitos desrespeitados e cobram na justiça o acesso a internações, cirurgias e tratamentos. Muitas ações tramitam no Tribunal de Justiça do Ceará. São frequentes as decisões condenando planos de saúde pela negativa de tratamentos. As condenações cobram despesas não reconhecidas pelas empresas e, em alguns casos, indenizações por danos morais após transtornos sofridos por quem merece mais respeito na hora da dor e do sofrimento. A rede pública de saúde também entra na mira dessas ações judiciais, em muitos casos pedido para o fornecimento de medicamentos com custos elevados. Quando as redes municipais e estaduais negam o fornecimento de um remédio prescrito, a cobrança feita pelos familiares do paciente bate à porta da justiça. A chamada judicialização da saúde gera preocupação entre autoridades do poder público e empresas privadas. Os planos de saúde argumentam que, em determinados casos, as cobranças são indevidas. Há, nesse cenário de conflitos, um sentimento. O ideal é que o atendimento não chegasse ao judiciário, mas falhas no serviço público e no setor privado fazem a saúde se transformar em caso de justiça. O assunto faz parte da sua vida e está na pauta de hoje do jornal Alerta Geral. Ao meu lado, Lucínia Barbosa, e no bate-papo político, o jornalista Beto Almeida. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Você acompanha o Alerta Geral em nossas redes sociais. Nós estamos ao vivo no Facebook do Ceará Agora. Estamos no Twitter e também no Instagram. O WhatsApp do Alerta Geral, 0 operadora 859-8940-2385. São 7 horas e 5 minutos. Cerca de 480 pessoas que vivem na área de impacto da barragem do açude Grangeiro, em Ubajara, no Ceará, ainda não deixaram suas casas, apesar dos esforços da prefeitura local de evacuar
os moradores diante dos riscos de rompimento da barragem particular. O açude foi embargado provisoriamente pela Agência Nacional de Águas, a ANA, na última quarta-feira devido ao risco de rompimento. O sangradouro, que estava em construção desde sábado para conter os riscos de rompimento da barragem, vai ser aberto nesta terça-feira às 10 horas. O objetivo é escoar 50% do volume do reservatório. Segundo o secretário municipal de Assistência Social, Francisco Jairo Ferreira de Araújo, parte da estrutura foi reforçada também com a colocação de 12 mil sacos de areia de 60 quilos. O objetivo é conter a erosão da barragem. De acordo com Araújo, o risco de um acidente é mínimo, mas ele existe. E a prefeitura percorre a área para convencer as famílias a saírem do local. Outra medida tomada pela prefeitura foi abrir um novo sangradouro para escoar parte da água. Parte das famílias que moram ao longo do rio Jaburu e que deixaram suas casas estão alojadas em um abrigo do Santuário Mãe Rainha. Outra parte preferiu ir para a casa de parentes. Ainda não há previsão de quando poderão retornar para suas casas. São 7 horas e 6 minutos, hoje é dia de São José. E com ele, muita expectativa sobre as chuvas no Ceará. No início do programa já mostramos sol, no momento, em Fortaleza. Agora vamos à redação. O Tom Silva tem mais informações. O dia 19 de março se tornou o dia de São José com o decreto do Papa Gregório XV, no ano de 1621. Esse dia traz consigo um sentimento de esperança para o trabalhador rural, pois conforme a crença popular, se chover nesse dia é sinal de que o ano será de muita chuva, garantindo a boa colheita. O padre Gilson, da paróquia de São José da Avenida Dom Manuel, nos conta por que São José se tornou padroeiro do estado do Ceará. Por ocasião de Aquiraz ter sido a primeira capital do Ceará, chegou a imagem de São José vindo de Portugal, foi dedicado padroeiro da cidade de Aquiraz e, consequentemente, passou para ser padroeiro principal de todo o estado do Ceará. Como o santo é padroeiro do estado e também de municípios cearenses como Missão Velha, Aquiraz, Potengi, Catarina, Maracanaú, Ubajara e Granja, o dia tornou-se feriado estadual, ainda que, neste ano de 2019, o comércio da capital esteja funcionando normalmente. Então, se você, trabalhador e trabalhadora, recebeu folga hoje, pode ser uma boa ideia aproveitar para resolver os problemas que a rotina geralmente impede e fazer as suas práticas de fé. Já o período chuvoso no Ceará se concentra nos meses de fevereiro a maio, mas é no mês de março que se registra a maior média histórica de chuvas no estado. Essa coincidência ou não, contribui para fortalecer a fé do sertanejo e atribuir a retomada do inverno ao padroeiro. Raul Fritz, meteorologista da FUNSEMI, explica a relação entre São José e o período chuvoso no Ceará. O dia de São José, 19, é muito próximo do dia 20, que é o dia do equinócio de outono. Então, isso corresponde a um período de mudança de estação no hemisfério sul da Terra, onde nós estamos, né? Isso implicaria em melhores condições oceânicas para a atuação da zona de convergência intertropical. Vale reforçar que o comércio de Fortaleza está funcionando normalmente. Segundo a Câmara de Dirigentes de Lojistas de Fortaleza, o objetivo é aquecer as vendas e renovar os estoques das lojas, tendo em vista o Dia das Mães. Direto da redação, Tom Silva para o Alerta Geral. 7 horas e 9 minutos. O Ceará atinge 19 açudes sangrando. 20 estão próximos de sua capacidade máxima. De Assis Lira. Subiu para 19 o número de açudes que estão sangrando no Ceará. As informações são do portal hidrológico da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, COGÉ. Os últimos açudes a atingirem mais de 100% da capacidade foram São Vicente, no município de Santana da Caraú, na região norte, Quandu, em Itapipoca, Poço Verde, também em Itapipoca, Gavião, em Pentecoste e o Itapebuçu, na cidade de Maranguape, na Grande Fortaleza. Outros 20 açudes estão com capacidade acima de 90%. Por outro lado, existem 96 açudes que estão com volume inferior a 30%, segundo a COGÉ, 29 no volume morto e 10 secos. Foram registrados aportes em 44 açudes nesta segunda-feira, destacando-se os açudes Acarape do Meio, Angicos, Aracoiaba, Araras, Caxitoré, Edson Queiroz,
Frios, Jaburu 1 e Pentecoste. Foram registradas chuvas em 53 postos pluviométricos monitorados pela FUNSEMI, destacando-se as seguintes chuvas acumuladas em 24 horas. 56 milímetros em Moraújo, 38 milímetros em Ganja e também 38 milímetros em Coreaú. Com informações do Ceará Agora, de Assis Lira para o Alerta Geral. São 7h10. População da comunidade do Cumbe, em Aracati, pede providências às autoridades, pois os carros pesados, quando passam, racham as casas. O Aurélio Santos tem mais detalhes. A comunidade do Cumbe, em Aracati, é turística, com lindas falésias, manguezais e a boa água que fornece a cidade do Aracati. Mas o seu Xeirim, morador do Cumbe, reclama de um problema que está acontecendo. Ele relata e pede providência. O problema lá, os carros da CPFL estão passando pesado dentro da comunidade, as carretas, os guindastes, as casas tudo rachando e a gente reclama e não tem jeito, cada vez piorando, né? Já reclamamos, mas um bocado de vez, mas não tem jeito. O seu Xeirim, morador da comunidade do Cumbe, também faz a reclamação da CAGES, pois o mesmo faz os serviços e não deixa como era antes. A CAGES também esculhambando do outro lado, né? Fizeram o asfalto até a canaveira, botaram o asfalto, né? Quando termina o asfalto, para chegar na CAGES, aí tá o desmantelamento. Você vê que o Cumbe é um lugar, o Cumbe era para ser o nome, o coração de Aracati. Porque quem abastece Aracati d'água é o Cumbe, rapaz. O Cumbe era para ser mais olhado, né? Da Canoa FM Aracati, Aurélio Santos para o Alerta Geral. São 7h11. Contribuinte que perdeu o prazo do pagamento da segunda parcela do IPVA terá multa de 0,15% ao dia. O Elton Silva. Os contribuintes que não conseguiram quitar a segunda parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores IPVA 2019 ainda podem fazer o pagamento. O prazo venceu no último dia 8 de março. Para regularizar a situação, basta imprimir o boleto do IPVA atualizado, com o acréscimo de juros e multa de 0,15% ao dia até o limite de 15% sobre o valor do imposto. O documento de arrecadação do Estado DAI será gerado mediante a informação do chassi do veículo ou da placa e do Renavan. O pagamento pode ser feito normalmente nos bancos, nas casas lotéricas e na rede de farmácias Pague Menos. Quem preferir pode realizar o pagamento do imposto por meio dos cartões de crédito vinculados ao Banco do Brasil ou Bradesco. Para os contribuintes que optaram pelo parcelamento do imposto, ainda restam 3 parcelas, que devem ser pagas em 8 de abril, 8 de maio e 10 de junho. Até o momento, cerca de 1.890.000 donos de veículos já pagaram a cota única e as 2 primeiras parcelas do IPVA. Com informações do Ceará Agora, o Elton Silva para o Alerta Geral. 7h13. O WhatsApp testa novo recurso para combater a propagação de fake news. Vamos voltar à redação agora com o Rodrigo Rodrigues. A onda de fake news nas redes sociais, sobretudo no WhatsApp, é um tema que esteve em debate no Brasil durante toda a eleição presidencial. A tática de espalhar uma informação tendenciosa dentro do aplicativo e atingir o maior número de pessoas em um curto espaço de tempo não é nova e nem foi criada no Brasil. Em 2016, a eleição de Donald Trump esteve cercada de suspeitas nesse sentido. Desde então, melhorias têm sido estudadas e desenvolvidas pela empresa de Mark Zuckerberg para tentar barrar o avanço das fake news. Nesta semana foi revelado que está em teste um novo recurso para que os usuários possam certificar se uma imagem compartilhada é real ou fake. A promessa é que cada foto recebida de um contato já surja na conversa acompanhada de um botão que, com apenas um toque, envie ao Google para comprovar a veracidade dela. O recurso foi descoberto na versão beta mais recente do WhatsApp para o sistema operacional Android. Com a mensagem, o Google compara pontos semelhantes da figura com imagens publicadas na internet. Assim, é possível descobrir se o arquivo recebido é real, se passou por uma edição ou até mesmo se foi descontextualizado.
Embora pareça a solução para todos os problemas, sites especializados dão outro ponto de vista, apesar de confirmarem a ferramenta como algo útil. O questionamento crucial é se os usuários conseguirão encontrar as adulterações e se terão entendimento para reconhecer o contexto. Neste mês, Mark Zuckerberg, presidente executivo do Facebook, declarou também que as mensagens trocadas por meio dos aplicativos WhatsApp, Instagram e Messenger serão integradas em um único canal de comunicação. De acordo com ele, as contas de cada rede social poderão continuar separadas. Em um segundo momento, a confluência deve abranger também o SMS. A data para a união dos aplicativos ainda não foi confirmada. Direto da redação, Rodrigo Rodrigues para o Alerta Geral. Destaques do Bate-Papo Político. O seu café da manhã com as notícias da política que mexem com a sua vida. Governo federal publica decreto que prevê ficha limpa para ocupantes de cargos comissionados na União. E mais, Beto Almeida, bom dia! Bom dia, Luziano, bom dia aos ouvintes, uma ótima manhã de terça, feliz feriado para todos nós, Luziano. Olha só, o governo promete para amanhã encaminhar finalmente a reforma tributária dos militares e tenta conter a insatisfação das tropas de baixa patente. Cerco aos maus pagadores, projeto contra devedores da Previdência chega ao Congresso Nacional até o final deste mês. Tasso Gereissati disse que Bolsonaro está perdendo tempo com questões inúteis e que ainda não assumiu a posição de presidente da República. Nó no pacote anticrime, presidente da Câmara Federal barra a tramitação de projeto de Sérgio Moro e gera frustração no Ceará. E o Ministério Público Eleitoral do pede a cassação do deputado estadual Aldic Mota. Daqui a pouco, muito mais dentro do bate-papo político. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Os benefícios sociais. As informações previdenciárias mais importantes do seu dia. Todo sábado às 7 horas da manhã, Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Apresentação Lucinha Barbosa. Alerta Geral. No ônibus, alguns gestos são gratuitos e todos deveriam conhecer e adotar. Quer ver alguns exemplos? Bom dia, por favor, obrigada, viu? Esses gestos simples fazem toda a diferença. Ao entrar no ônibus, no terminal de integração ou nos pontos de parada, seja mais tolerante e gentil. Respeite o profissional do transporte coletivo. Lembre-se, quem dá gentileza, recebe gentileza. Um transporte melhor começa por você, passageiro. Uma campanha do Sindi Ônibus por mais gentileza. Alerta Geral. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Alerta Geral. O mosquito Aedes aegypti transmite doenças graves que podem colocar a saúde da sua família em risco. Por isso, não deixe água parada. 8 em cada 10 focos estão dentro de casa. Verifique vasos, garrafas, caixas e qualquer objeto que possa acumular água. Lixos e ralos de banheiro devem estar sempre bem fechados. Entre em ação. A melhor defesa é a prevenção. Uma campanha do governo do Ceará contra o mosquito. Alerta Geral. A imagem do seu dia com muita informação. E a notícia mais importante para você, aqui e na internet. Quando o ônibus chega... Sai. Ah, eu primeiro. Ô, eu tava na fila. Eu tô na fila, hein? O lugar é meu. E Dona Francisca, de 70 anos, é atropelada pelos demais passageiros. Ela entra pela frente com o cartão do idoso na mão, mas não consegue lugar para sentar, mesmo tendo assentos preferenciais nos ônibus. E se fosse a sua mãe? Ou melhor, e se fosse você? Um dia também vamos envelhecer. Por isso não esqueça, Idosos Primeiro. Uma campanha da Defensoria Pública do Estado do Ceará, em parceria com o Sindi Ônibus e o Sinterônibus. Alerta Geral. Quer falar com a grande Fortaleza e interior do estado? Estamos aqui no Jornal Alerta Geral, das 7 às 8 horas, de segunda a sábado. Jornalismo com qualidade e compromisso com a verdade. Aqui e na internet. Alerta Geral.
São 7 horas e 19 minutos. Os devedores do INSS que se cuidem. O governo federal vai adotar medidas para cobrar dívidas de empresas. O Carlos Alberto chega com as informações nesse contexto sobre os debates da reforma previdenciária. O governo federal quer deixar o recado para a sociedade, para os brasileiros, que não está sacrificando apenas os pequenos contribuintes, os trabalhadores, mas as empresas serão também alvo de fiscalização. O governo federal tenta dar uma satisfação aos brasileiros de que as medidas na área da Previdência não atingem apenas os mais pobres e irão chegar a quem deve e não paga ao INSS. O governo entra na reta final da elaboração de um projeto a ser encaminhado ao Congresso Nacional para intensificar a cobrança dos grandes devedores da Previdência. A medida, segundo o secretário adjunto da Previdência e do Ministério da Economia, Narlon Nogueira, tem por objetivo recuperar 150 bilhões de reais. Ao todo, a dívida dos grandes devedores da Previdência soma mais de 500 bilhões. Porém, muito desse total se refere a empresas que não existem mais, como Varig, VASP, Transbrasil, Mesbla, informou Nogueira. Já o valor a ser recuperado, 150 bilhões, são dívidas com parcelas em litígio, que estavam sendo pagas e foram interrompidas, entre outras situações. Médias e grandes empresas que funcionam na Grande Fortaleza e cidades do Ceará, que se enquadram no perfil de caloteiras, também entrarão na mira do governo federal. Do Ceará, agora, Carlos Alberto para o Jornal Alerta Geral. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Olha só, Luciano, o governo está chegando até com atraso, né? Nessa tentativa de recuperar ativos do INSS de devedores históricos, Luciano. Tem gente aí que já faliu. A matéria citou aí exatamente a Mesbla, massa falida do Ricardo Mansur. Então, dificilmente parte do que o governo quer recuperar, vai recuperar, Luciano. Porque, inclusive, são empresas que já faliram. Mas tem empresas na ativa hoje, Luciano, que devem milhões à Previdência Social. Citar aqui só, entre os bancos mesmo, Bradesco, que tem lucros exorbitantes, é um dos grandes devedores da Previdência Social. No governo também tem devedor, Luciano. Tem gente do governo que deve também, órgãos do governo que devem à Previdência. Por exemplo, a Vale, que já foi estatal, também tem dívidas com a Previdência. São situações como essa, às vezes, que se coloca e que muita gente usa o argumento de dizer o seguinte: se o governo recuperasse essas dívidas, talvez a Previdência não estivesse nessa situação de pré-falência que o governo tanto anuncia. Mas não apenas isso. Além de recuperar a parte da dívida que existe hoje de devedores da Previdência, o governo tem que ir para cima também, para acabar com as isenções que são dadas a contribuintes que deveriam estar contribuindo para a Previdência Social e não fazem. Como, por exemplo, instituições filantrópicas, entidades, por exemplo, como grandes universidades, hospitais grandes, que recebem esse aval de entidades filantrópicas e não fazem a sua contribuição para a Previdência. Esse projeto tem uma relevância, Beto Almeida, porque mostra também, ao mesmo tempo, o outro lado do governo, que é cobrado a expor medidas para impedir o rombo na Previdência Social a partir da sonegação. E nesse caso, dessas empresas que entram na mira do Ministério da Justiça, do governo federal, são empresas que negociaram os débitos no passado, começaram a pagar e, na maioria dos casos, simplesmente ignoraram esse compromisso de recolhimento dos tributos. Ou seja, há uma necessidade de se cobrar. São caloteiras. São 7 horas e 23 minutos. Vamos continuar falando sobre a Previdência Social, porque há expectativa que nas próximas 24 horas chegue à Câmara Federal o projeto do governo federal sobre as mudanças na Previdência dos militares. Esse projeto, Beto Almeida, é uma cobrança da mesa diretora da Câmara Federal para que a reforma previdenciária que mexe com os trabalhadores da iniciativa privada e do serviço público, que começa a tramitar na Câmara Federal, chegue também esse projeto da reforma previdenciária dos militares para andar conjuntamente com esse outro projeto da PEC 06, que, repito, muda as regras para os trabalhadores da iniciativa privada e serviço público. Olha só, Luciano, inclusive o presidente Jair Bolsonaro, que está
nos Estados Unidos, diz que chega amanhã, pela madrugada, quarta-feira, amanhã de madrugada, aqui no país, e já chega dizendo que vai ter a certeza de que a proposta está sendo encaminhada e vai chegar à Câmara dos Deputados para acabar, ou pelo menos para inibir um pouco essa dificuldade que existe no avanço da proposta, porque nada dos militares foi tornado público ainda. E é exatamente esse um dos pontos que o governo já está tendo que atuar para apagar o fogo. Mas agora, Luciano, é lá, exatamente no meio da tropa dos militares. E essa reação negativa, preocupados com a reforma da Previdência, está vindo da chamada da tropa, né, dos militares de baixa patente. Qual é a preocupação deles agora? É que entre eles, na tropa, começou a surgir informação, Luciano, de que na realidade os militares de alta patente não iam ser tão atingidos pela proposta do governo. Por exemplo, as gratificações que são pagas para militares que acabam fazendo aqueles cursos de especialização, o governo iria manter, por exemplo, essas gratificações apenas para os militares de alta patente, deixando as tropas de fora. Foi preciso Jair Bolsonaro ir nas redes sociais e negar que houvesse essa tentativa de manter privilégios para os militares de alta patente. Isso mostra apenas um dos pontos da dificuldade que o governo tem, inclusive dentro dos próprios militares, para aprovar a reforma. Milhões de brasileiros, entre homens e mulheres, deixaram de contribuir para a Previdência Social e, com isso, não têm direito à aposentadoria. A realidade é dura. 6 em cada 10 brasileiros não investem em alternativas à Previdência Social para se aposentar. Solon Vieira. 6 em cada 10 brasileiros admitiram não fazer investimentos para se preparar para a aposentadoria, enquanto 41% disseram se preocupar com essa fase da vida. Os dados são de uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, CNDL, e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, em parceria com o Banco Central. Nas classes A e B, no entanto, esse percentual acaba subindo consideravelmente, com 55% dos entrevistados afirmando fazer investimentos para garantir renda extra na aposentadoria. Um dos principais motivos para não se planejar está a falta de dinheiro no fim do mês. 36% alegam que não sobra dinheiro para investir no futuro. Segundo especialistas, quando mais tarde a pessoa começar a aplicar em um fundo de previdência privada, por exemplo, mais esse investimento pesará no orçamento. A recomendação é começar a investir para a aposentadoria o mais jovem possível, reduzindo assim o impacto sobre o orçamento. Simulações feitas pela Conceito Investimentos mostram que, se um trabalhador de 25 anos começar hoje a investir R$300 por mês, ele pode garantir uma renda mensal vitalícia de aproximadamente R$2.000 quando chegar aos 65 anos. Da Sonzunsat Grande Cariri, Solon Vieira para o Alerta Geral. Isso aí, vamos começar, claro, deixando o seguinte: é uma realidade dura, crua. O brasileiro realmente, primeiro por uma questão cultural, segundo por uma questão econômica, não se prepara para a sua aposentadoria. Mas essa pesquisa encomendada, mostrando aí que 6 em cada 10 brasileiros não se prepara para a aposentadoria, tem um cheirinho, Zeno, de instituições financeiras, dos bancos, que trabalham já vendendo fundos de previdência privada. Tem isso também. É bom que se diga que hoje todas essas instituições financeiras estão aí com o bico aberto, vendendo possibilidades de aposentadoria, quando na realidade quem pode economizar, o trabalhador que pode economizar, nem sempre esses fundos de previdência privada são a melhor alternativa. Tem como você economizar, se for o caso do trabalhador puder economizar, fazer outras aplicações e ter um futuro mais garantido do que muitas vezes aplicar nesses fundos de previdência privada, PGBL, PNGBL, uns nomes que você dobra a língua e não consegue nem entender o que se diz. São 7h29. O cearense, ex-senador e ex-deputado federal Sérgio Machado e ex-presidente da Transpetro volta a ser notícia nacional na área policial. Carlos Silva tem outras informações. O ex-senador cearense e ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, continua no noticiário policial e nesta segunda-feira ganhou manchetes nacionais porque virou réu em um processo de pagamento de propina dentro da Operação Lava Jato. O juiz federal Luiz Antônio Bonar, novo magistrado da Operação Lava Jato,
recebeu denúncia do Ministério Público Federal contra o acionista e ex-presidente de empresas do grupo Estre, Wilson Quintela Filho, e também o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, os executivos Antônio Cange, Rochi Walca e Hélio Cherubini e o advogado Mauro de Moraes. As investigações desta etapa da Lava Jato começaram com a delação de Sérgio Machado, indicado e mantido no cargo pelo MDB. O ex-presidente da Transpetro relatou que o percentual de propina solicitado e pago, via de regra, era de cerca de 3% na área de serviços e 1%, de 1 a 1,5% na parte dos navios. A defesa ressalta que a 59ª fase da Lava Jato foi iniciada e suportada pelo acordo de colaboração do ex-presidente da Transpetro, que segue colaborando de modo amplo e restrito com o Ministério Público e a Justiça. Sérgio Machado, que hoje usa tornozeleira eletrônica, exerceu mandato de deputado federal e foi senador nos anos 90. Após romper com o grupo do então governador Tasso Gereissati, Sérgio voltou ao PMDB e, pelas mãos de lideranças nacionais da sigla, ocupou por quase 12 anos a presidência da Transpetro. Com informações do Ceará Agora, Carlos Silva, para o Alerta Geral. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Vai fazer um evento e não tem como transportar os convidados? Fretar. Está precisando de uma van para curtir um show com a galera? Fretar. Vai fazer um passeio com a turma para uma cidade ou praia mais distante? Fretar. Nós temos a solução em transportar pessoas. Com uma grande frota, estamos no mercado há 14 anos, oferecendo nosso serviço com segurança e cordialidade. Nós somos a Fretar. Solicite seu orçamento 3023-0307 ou contato@fretarlogistica.com.br. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Alerta Geral. São 7 horas e 32 minutos. O senador Tasso Gereissati, que vai integrar a comissão especial do Senado criada para acompanhar o projeto de reforma previdenciária que começa a tramitar na Câmara Federal, fez duras críticas nesta segunda-feira ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Tasso chamou a atenção sobre o modelo adotado pelo presidente de frequentemente usar as redes sociais e criar fatos negativos para o próprio governo. E nesse cenário, Beto Almeida, o Tasso disse que essa estratégia feita pelo presidente Jair Bolsonaro acaba por atrapalhar a votação e a atração de votos para o governo ver aprovada uma reforma previdenciária que o Tasso considera essencial para o equilíbrio das contas públicas. O senador Tasso Gereissati, nessa entrevista ao jornal Valor, é interessante porque mostra exatamente a maturidade política dele, a experiência que ele tem, não só como bom executivo que mostrou ser aqui no governo do estado, mas também no parlamento, e fez críticas ao governo Bolsonaro, mas críticas bem, eu diria, acentuadas, mais embasadas. Uma das críticas que eu achei interessante é essa, quando ele diz o seguinte, que o governo está errando, e errando de forma primária, ao encaminhar, por exemplo, ou ao propor encaminhar a proposta, o projeto de lei que desvincula o orçamento, né, das obrigações que existem hoje orçamentárias, naquela de ter 25% para a educação, ou de um percentual X para a saúde.
quando ele diz o seguinte: quando o governo encaminha uma proposta dessa, que é polêmica, de desvinculação do orçamento, para tramitar numa casa legislativa, no mesmo período, ou seja, concomitante a uma matéria polêmica, como é o caso da reforma da Previdência, ele diz que o governo está jogando contra ele próprio, que vai dificultar essa aprovação de matérias, porque ele diz, por exemplo, que existe uma bancada que hoje, por exemplo, a bancada de parlamentares que são vinculados muito à saúde, que são vinculados, por exemplo, à educação, que esse povo vai ser contra essa matéria e que isso vai dividir as atenções. E ele diz que não se pode encaminhar matérias polêmicas assim, junto com uma outra que o governo tem prioridade ou deveria ter prioridade, como é o caso da reforma da Previdência. O senador Tasso Gereissati também criticou, e com toda razão, o governo Bolsonaro, dizendo que ele ainda não assumiu de fato o papel de presidente da República, que está preocupado demais em estar nas redes sociais, em ficar perdendo tempo, com palavras do senador Tasso Gereissati, com coisas inúteis, com matérias estéreis. E ele está correto em relação a isso, Luzinou. São 7 horas e 35 minutos, vamos continuar falando sobre política do Ceará. O deputado estadual Aldique Mota, reeleito à Assembleia Legislativa pelo PSB, está na mira da Justiça Eleitoral, tanto ele quanto o prefeito afastado do município de Tauá, Carlos Whindersson. Exatamente, Luzinou. Olha só, o Ministério Público Eleitoral, ele deu um parecer favorável, tá certo? À cassação do mandato do deputado estadual Aldique Mota. Olha só. Mas não só ele. Além disso, a Procuradoria Regional Eleitoral, que é a Procuradora Regional Eleitoral, que tem a substituta, a Lívia Maria de Souza, ela pediu também a condenação do prefeito de Tauá, do ex-prefeito de Tauá, o prefeito afastado, né? Carlos Whindersson Cavalcante Mota, e a declaração de inelegibilidade e multa por configuração de conduta vedada dos dois. Por quê, Luzinou? Eles são acusados de abuso de poder político e midiático por terem vinculado publicidade nas redes sociais, vinculando a imagem do deputado Aldique Mota a obras públicas realizadas no município de Tauá, lá na gestão do Carlos Whindersson. Ou seja, Carlos Whindersson, que foi cassado pela Câmara de Vereadores após desmandos administrativos, e também que se transformou em alvo de investigações do Ministério Público por conta de denúncias de irregularidades no uso do dinheiro da educação. Essa ação de investigação judicial eleitoral, inclusive, foi interposta pela deputada estadual Patrícia Aguiar, que, lógico, faz oposição lá aos dois em Tauá. Mas isso mostra que esse capítulo ainda vai render e que traz aí de sabores para o Aldique Mota. E na região do Vale do Jaguaribe, Beto Almeida, o ex-prefeito de Limoeiro do Norte, João Dilmar da Silva, tem denúncia feita pelo Ministério Público Federal por desvio de dinheiro público. O Cid Ferreira chega com outras informações. E a Justiça Federal do Ceará decidiu receber a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra João Dilmar da Silva, Juliana Soares da Silva Lima e João Erivaldo da Silva Costa. Os três são acusados de desviar verbas públicas que seriam utilizadas na construção de 3 quadras poliesportivas no município de Limoeiro do Norte. Segundo o Ministério Público, o denunciado João Dilmar da Silva, no exercício do mandato de prefeito do município, desviou, em conluio com Juliana e Erivaldo, verbas públicas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, que tinha como objeto a construção de 3 quadras poliesportivas no valor de 509 mil cada uma. Conforme a denúncia, na época foi realizada uma licitação na modalidade de concorrência pública, com preço global de R$1.492.000, e que Dilmar e Juliana, durante a execução do convênio, autorizaram o pagamento de parte dos serviços, no valor de R$612 mil. A construtora teria informado que investiu na execução das 3 quadras poliesportivas a quantia de R$400.448, e que teria recebido da prefeitura apenas a quantia de R$306 mil. Para os promotores, não resta dúvida do desvio dos recursos, pois Dilmar, à época prefeito, e Juliana, então secretária da Educação, realizaram pagamentos à construtora por serviços que não foram concluídos.
O juiz federal substituto da 15ª Vara Federal de Limoeiro do Norte, André Vieira de Lima, aceitou a denúncia do Ministério Público Federal e instaurou uma ação penal. Da Sonzonsat Vale do Jaguaribe, Cid Ferreira para o Alerta Geral. E quanto à aplicação de recursos públicos, questionamentos sobre o grande volume de dinheiro destinado pela Prefeitura do Eusébio ao pagamento de uma empresa que administra a UPA. Carlos Silva chega com outras informações. O município do Eusébio se destaca entre as 184 cidades do Ceará pelos altos gastos com gerenciamento de unidades de saúde. O exemplo do que, para especialistas em saúde, significa excesso é o custo para os cofres do Eusébio, do gerenciamento da UPA, Unidade de Pronto Atendimento. O prefeito Arcilon Gonçalves não conseguiu encontrar gente com competência para gerenciar a UPA e a entregou ao Instituto de Técnica e Gestão Moderna, ITGM. A generosidade custou, em 2018, aos cofres do município, R$ 13.577.802, ou seja, por mês, R$ 1.131.483,50. O Ministério Público Estadual acompanha como está sendo feita a aplicação dessa montanha de recursos. Os gastos continuam e pelo portal Transparência do Tribunal de Contas do Estado, TCE, a Prefeitura não explica de forma mais transparente qual o volume de dinheiro dentro desse montante de 13 milhões de reais destinado para o pagamento de salários e insumos para o funcionamento da UPA. Do Ceará agora, com informações para o Alerta Geral, Carlos Silva. São 7h41. Ocupantes de cargos e funções comissionadas não poderão exercer as funções se estiverem enquadrados na lei da ficha limpa. O Wellington Lima chega com as informações. O governo estabeleceu nesta segunda-feira critérios, perfil profissional e procedimentos gerais para a ocupação de cargos em comissão e funções comissionadas na administração federal direta, incluindo as autarquias e também as fundações. O decreto publicado no Diário Oficial da União entra em vigor no dia 15 de maio. A medida atinge os mais de 24 mil cargos em comissão do Grupo Direção e Assessoramento Superiores e das funções comissionadas do Poder Executivo. Hoje, cerca de 3.700 cargos ainda estão à espera de nomeação. Os critérios gerais para a ocupação dos cargos e funções são idoneidade moral e reputação ilibada, perfil profissional ou formação acadêmica compatível e não está impedido de acordo com a lei da ficha limpa. Para o ministro da CGU, Wagner Rosário, a medida é inédita, pois até hoje não havia regra que impedia a nomeação de pessoas que se enquadravam na lei da ficha limpa. Com informações do Ceará agora, Wellington Lima para o Alerta Geral. Há uma cobrança, jornalista Beto Almeida, e há poucos dias o deputado estadual Heitor Ferrer fez um pronunciamento na Assembleia Legislativa para tentar inibir ou barrar a indicação do ex-prefeito do município de Capuí, Dedé Teixeira, ex-deputado estadual, para ocupar uma função no governo do estado. O governador Camilo Santana manteve a nomeação, mesmo sendo Dedé condenado pela justiça na lei da ficha limpa. Pois é, a lei da ficha limpa é de 2010, nós estamos em 2019. Está chegando com atraso, porque na realidade é o seguinte, parece tão óbvio, parece óbvio demais. É óbvio que quem vai ocupar cargo público precisa ser ficha limpa, precisa ser uma pessoa idônea, precisa estar em dias com tudo que preconiza a boa gestão pública. Isso daí para mim parece óbvio. Mas nem tudo só uma observação, porque você é a segunda vez neste momento aqui dentro do segundo bloco do bate-papo político, você usa a expressão, está chegando com atraso. Fez referência ao projeto que disciplina as regras para a cobrança dos devedores do INSS e agora faz referência a essa questão. É importante se ver também, Beto Almeida, eu preciso discordar da sua opinião, da forma como você fala, desse pessimismo. Tudo bem, concordo que os governos anteriores foram omissos. Chegou agora a vez e o governo federal
acaba por decretar, assinar esse decreto sobre o impedimento para condenados em segunda instância serem ocupantes de cargo de confiança. E há um detalhe, outro aspecto que você precisa colocar para informar os nossos internautas e ouvintes. Não faz muito tempo que a Justiça, o Supremo Tribunal Federal, tornou mais duras as regras sobre condenados em segunda instância. Que pode, inclusive, revisar. Você está dizendo que eu sou pessimista, mas está aí mas já em abril, em 10 de abril, o Supremo... pessimista. Pois é, mas por enquanto vamos deixar o seguinte. Vamos colocar o que é real hoje. Pronto, a lei, o decreto, aliás, chega com atraso, sem sombra de dúvida, de 9 anos, mas não deixa de ser uma coisa boa. É óbvio, é tão óbvio que não deveria nem existir esse decreto, Luzenor. Porque quem vai ocupar cargo ou função pública pressupõe que seja alguém idôneo. Agora, isso daqui vale, inclusive, também para quem ocupa cargos, por exemplo, nos secretariados, cargos nos ministérios. O Ministério de Jair Bolsonaro, nos municípios, naturalmente. No Ministério de Jair Bolsonaro, tem ministro lá enrolado, que não passa pelo critério da lei da ficha limpa. Ele vai tirar esses ministros? Vai ter um recado também para os mais apressados que querem ocupar cargos de confiança e tem um apadrinhamento político na bancada federal, seja no Ceará, em qualquer outro estado. É um recado também? É um recado. No momento em que existe um jogo de pressão para a definição dos ocupantes de cargos e que os deputados federais e senadores aguardam com expectativa a nomeação de alguns nomes. Claro que o governo do outro lado está criando barreiras. Tem muita gente aí, Luzenor, que já estava aguardando essas nomeações, contando com a força do seu parlamentar, do seu deputado, e aí eu concordo com você. No momento em que o governo, inclusive, está renegociando, abrindo espaço para indicações de cargos federais, inclusive aqui no estado do Ceará, quem tiver ficha limpa, é melhor botar as asinhas de molho. 7h45, a você um bom feriado com trabalho e nesse momento muito sol na Grande Fortaleza. Por enquanto, mas hoje promete chuva por aí pelo estado. Bom dia. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Atenção, servidores do estado do Ceará. Começou a etapa de prova de vida do recadastramento geral para todos os servidores ativos e inativos. Você realiza tudo no autoatendimento de qualquer agência Bradesco. Basta ir ao banco no mês do seu aniversário. Quem fez o recadastramento em 2018 também precisa fazer a prova de vida. Dúvidas? Ligue 0800 085 1622. Governo do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. A imagem do seu dia com muita informação. E a notícia mais importante para você, aqui e na internet. Caucaia está unida contra o mosquito da dengue. As 4 maiores secretarias da prefeitura declararam guerra contra o Aedes aegypti, que também transmite a zika e a chikungunya. Uma grande campanha de mobilização está em andamento para diminuir os criadouros do inseto. E a sua participação caucaiense é muito importante. Elimine recipientes que podem acumular água. O mosquito se reproduz até numa tampinha de refrigerante. A prefeitura vai envolver escolas e intensificar a limpeza nos bairros com maior incidência do mosquito. Prefeitura de Caucaia, nossa missão é cuidar de você. Quer falar com a Grande Fortaleza e interior do estado? Estamos aqui no Jornal Alerta Geral, das 7 às 8 horas, de segunda a sábado. Jornalismo com qualidade e compromisso com a verdade. Aqui e na internet. As notícias do Jornal Alerta Geral estão no Ceará agora. Fique por dentro e bem informado. Acesse www.cearagora.com.br. No ônibus, alguns gestos são gratuitos e todos deveriam conhecer e adotar. Quer ver alguns exemplos? Bom dia, por favor, obrigada. Viu? Esses gestos simples fazem toda a diferença. Ao entrar no ônibus, no terminal de integração ou nos pontos de parada, seja mais tolerante e gentil. Respeite o profissional do transporte coletivo. Lembre-se, quem dá gentileza recebe gentileza. Um transporte melhor começa por você, passageiro. Uma campanha do Sindônibus por mais gentileza. Os benefícios sociais, as informações previdenciárias mais importantes do seu dia. Todo sábado às 7 horas da manhã, Jornal Alerta Geral Especial
sobre os caminhos da aposentadoria. Comando Luzenor de Oliveira, uma voz em defesa dos seus direitos. Apresentação Lucinha Barbosa. Alerta Geral. São 7 horas e 49 minutos. Judicialização na saúde cresce 130% no país. Mostra estudo. Vanderlei Moisés. Um relatório sobre a judicialização na saúde aponta crescimento de aproximadamente 130% nas demandas da primeira instância entre 2008 e 2017. A pesquisa encomendada pelo Conselho Nacional de Justiça e o Poder Judiciário foi apresentada nesta segunda-feira. Problemas com os convênios foram uma maior causa. 30,3% dos pedidos de processos relacionados ao assunto no país. Outros assuntos levados ao judiciário foram os pedidos de seguro em saúde, 21,1%, saúde pública, 11,7%, o tratamento médico hospitalar ou fornecimento de medicamentos, 7,8% e fornecimento de medicamentos, 5,6%. Na segunda instância, planos de saúde respondem por 38,4% e seguro por 24,7%. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que o que preocupa é a incorporação de novos insumos e tecnologias, tanto no sistema público como no suplementar. Com base em dados da Lei de Acesso à Informação, a pesquisa identificou 498.715 processos em primeira instância, distribuídos entre 17 justiças estaduais e 277.411 processos de segunda instância, distribuídos entre 15 tribunais estaduais entre 2008 e 2017. Na segunda instância, houve um saldo de 2.969 processos em 2008 para mais de 20 mil em 2017. Com informações do Ceará agora, Vanderlei Moisés para o Alerta Geral. As políticas de saúde. A saúde na política. Com o doutor Henrique César. Bom dia, minhas amigas e meus amigos ouvintes do Alerta Geral. Bom dia, Lucinha. Bom dia, Luzenor e Beto Almeida. Como pai de duas meninas em idade escolar, a Júlia e a Luísa, não há como não se sensibilizar e se preocupar extremamente com o massacre ocorrido em Suzano. O acontecido aflora um gravíssimo problema social, que também tem repercussões na saúde, porque gera diversos custos e demandas para o sistema. Esse problema é a violência. Em tragédias como esta, observamos como a demagogia e a capacidade de olhar somente para o próprio umbigo toma conta dos discursos dos nossos representantes no Congresso Nacional. Viu-se nos meios de comunicação o diálogo exclusivo desses representantes com suas facções de sustentação política. Esqueceram eles de debater formas para efetivo combate desse problema grave. Tentou-se tergiversar sobre o que não é nem causa nem solução dessa anomalia, que é o fato da população possuir ou não possuir armamentos legalizados. Viu-se o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, escrever nas suas redes sociais que a facilitação de acesso às armas foi a responsável por gerar essa tragédia. É uma frase, além de irresponsável, de uma grande desonestidade intelectual. Esqueceu o senador que nenhum dos 25 países que tem mais armas legalizadas nas mãos de civis está entre os mais violentos do mundo. Entre eles estão países com taxas baixíssimas de homicídio, como a Suíça, por exemplo. Também é absurdamente equivocada a afirmação do líder do PSL no Senado, o senador Major Olímpio, que afirmou que se os professores e serventes estivessem armados, a tragédia teria sido evitada. Uma grande tolice, principalmente vindo de um homem que tem treinamento no combate ao crime e sabe da necessidade de se ter preparo específico para qualquer ação contra criminosos. Enquanto nossos representantes se preocupam somente com o diálogo com suas bases, e aí o termo bases bem entre aspas, seguiremos sem solução para os graves problemas, não só os das políticas de saúde, mas de todas as áreas. Como uma carroça, que cada cavalo galopa em um sentido e ela não sai do lugar e às vezes vai até para trás. Fazer uma boa política
é saber mediar conflitos entre grupos ou segmentos da sociedade, em prol da construção de uma solução para estes. Atear fogo nessas divergências, principalmente quando em nada contribui para essa construção de solução, é além de tosco e principalmente no caso de Suzano, onde se usa morte de inocentes para tal, é asqueroso. Retrata a péssima qualidade dos nossos quadros políticos atuais. Henrique César, médico e professor universitário, para o Alerta Geral. 7h54. Projeto do ministro da Justiça, Sérgio Moro, que institui mudanças na legislação, entra na geladeira. Sátiro Salles. O projeto do ministro da Justiça, Sérgio Moro, que institui mudanças na legislação que disciplina penas para diferentes tipos de crimes, entra na geladeira. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, oficializou nesta segunda-feira o grupo de estudo que vai analisar o pacote anticrime. A análise do projeto pode se estender por 90 dias e não irá tramitar paralela à reforma da Previdência Social. A reação à medida de Maia foi automática. O presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, deputado federal Capitão Augusto, do PR de São Paulo, vai pedir a dissolução do grupo de trabalho do qual faz parte, por ver a medida como uma tentativa de protelar a discussão. Um grupo de deputados planeja um ato de desagravo em favor da proposta de Moro, durante o lançamento nesta quarta-feira da Frente Parlamentar de Segurança Pública, conhecido como a Bancada da Bala. O calendário de votação do pacote anticrime gera frustração também no Ceará. O governador Camilo Santana é um dos entusiastas das medidas que endurecem penas contra integrantes de facções criminosas. O Ceará enfrentou nos meses de janeiro e fevereiro deste ano a maior onda de violência promovida por grupos organizados. E para enfrentar estes crimes, na visão de especialistas da área de segurança, somente com penas mais duras, o que prevê o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Com informações do Ceará agora, Sátiro Salles para o Jornal Alerta Geral. 7h56, já que eles não aproveitaram para sair rapidinho para o café, eu vou aproveitar que estão no estúdio, Luzenor de Oliveira e o Beto Almeida, para falar para a gente um pouco sobre a pesquisa que envolve o presidente Jair Bolsonaro. A pesquisa, Lucínia, foi realizada pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas Econômicas, IPESP, por contratação da corretora XP Investimentos, e detectou aumento da desaprovação ao governo do presidente Jair Bolsonaro entre fevereiro e março, além da oscilação, Beto Almeida, negativa na taxa de aprovação do governo. Ou seja, a avaliação negativa do presidente Bolsonaro, na verdade, ela cresceu 7 pontos em um mês, segundo essa pesquisa XP do IPESP. Mostra o seguinte, que o governo Bolsonaro está indo rápido demais, até eu diria, numa linha de desgaste que vai antes mesmo, esse desgaste, antes mesmo dos chamados 100 dias que se completa em abril, né, Luciano? Segundo a pesquisa do IPESP, que ouviu 10 mil brasileiros entre os dias 11 e 13 de março por telefone, a parcela da população que considera o governo ruim ou péssimo subiu de 17% para 24%, enquanto a que avalia a gestão como boa ou ótima passou de 40% para 37%. Nesse caso, variação dentro da margem de erro da pesquisa, ou seja, de 3 pontos percentuais. É uma acomodação dos números sobre a popularidade do governo, Beto Almeida, principalmente do presidente Jair Bolsonaro, que está chegando aos 90 dias de administração em meio à polêmica, principalmente sobre o uso da internet, no assunto que mais interessa aos brasileiros, a reforma previdenciária. Agora sim, Beto Almeida, um grande abraço. Só rapidinho. Você disse o seguinte, que as avaliações positivas realmente elas oscilaram dentro da margem de erro. 40% para 37%. Mas a negativa está fora da margem de erro. Pulou, deu um salto de 17% para 24%. Isso em menos de 100 dias. Alerta Geral. Esporte. Chegou a hora de falar de esportes. Hoje tem bola rolando na Copa Sul-Americana, tem ainda Campeonato Carioca. Vamos aos principais jogos de hoje. O Deportivo Municipal recebe a equipe do Colón, União Espanhola recebe a equipe do Muxruma e Nacional Potosí contra a equipe do Zulia. 3 jogos movimentando a Copa Sul-Americana. Vamos agora falando de Campeonato Carioca. Tem um jogo hoje. O Campeonato Carioca vai com a 5ª rodada do segundo turno Copa Rio.
anterior. Já teve inclusive um jogo no último dia 14 de março pela 5ª rodada. Boa Vista e Fluminense, onde o Flu venceu pelo placar de 3-0. Hoje o Madureira recebe o Flamengo às 20 horas. O jogo será no Maracanã. Agora vamos falando de seleção brasileira. Foi agitado o primeiro dia de preparação da seleção brasileira para os amistosos contra Panamá no próximo sábado e República Tcheca no próximo dia 26. Desde a manhãzinha, com a notícia do corte de Daniel Alves, lesionado no joelho esquerdo. Para o lugar de Daniel Alves, foi convocado Fagner do Corinthians. E agora vamos falando do futebol internacional. A conceituada revista francesa France Football divulgou uma lista dos 50 maiores treinadores da história e só um brasileiro apareceu na lista, Tele Santana, que inclusive já é falecido. Tele Santana aparece na lista dos 50 melhores treinadores do mundo. Ele está na 35ª posição. Os atuais não aparecem nem distante. Brasileiro é vítima de racismo na Bolívia e abandona o gramado antes de terminar o jogo. O atacante brasileiro Serginho, do Jorge Wilstermann, abandonou o campo antes do apito final após ser alvo de insultos e racismo de torcedores. Inclusive, até o presidente boliviano Evo Morales foi solidário com o atleta brasileiro. E infelizmente, esse tipo de racismo não para por aí. Mais um brasileiro sofreu racismo lá fora. O atacante cearense Ari, naturalizado russo no início de 2018 e atleta do Krasnodar, foi alvo de comentários racistas na internet depois que o jogador foi convocado para defender a seleção russa nas eliminatórias da Eurocopa 2020 contra a seleção da Bélgica no Cazaquistão. O jogador brasileiro foi insultado nas redes sociais com palavras que diziam que não queriam negros na seleção russa. O centroavante Ari, que é cearense, foi revelado pelo Fortaleza e na Copa da Rússia por pouco não disputou o Mundial. Falando de esportes, de Assis Lira para o Alerta Geral. Final do programa de hoje, agradecemos mais uma vez o seu carinho e audiência, desejo a você um excelente feriado, nosso encontro amanhã às 7 horas. Um bom dia a todos e até lá. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.